Então, eita, já tinha iniciado, ó. Mas eu vou iniciar com aquele retrospecto, né? Aquela retrospectiva, certo? E que aí dá tempo do pessoal entrar, certo? Muito bem, pessoal. Eu gosto sempre de iniciar aí fazendo uma retrospectiva, né? Fazendo uma pequeno nos situando, né? Situando o nosso conteúdo, logicamente, né? Dentro do direito tributário como um todo, né? Como nós sabemos, né? O direito tributário, aí a gente vai utilizar hoje o conceito também do direito tributário, para que a gente possa compreender, boa noite, Guedinha, para que a gente possa compreender a razão de ser de nosso conteúdo hoje, né? Boa noite, Pedro. Então, eu gosto sempre de fazer esse retrospecto, né? Esse retorno, porque é importante para que a gente se situe e a gente possa compreender a razão de ser de uma discussão, de um conteúdo propriamente dito, né? Então, eu joguei algumas provocações lá no grupo de WhatsApp, né? Algumas imagens, que nos leva a pensar a importância que é a gente discutir a administração tributária. Então, como sabemos, o início dessa relação jurídico-tributária, né, o sujeito ativo, o sujeito passivo, ele inicia com a hipótese de incidência, que é a existência, logicamente, no mundo jurídico, da possibilidade de uma exigibilidade tributária do fisco para com o contribuinte, né? E, logicamente, que a gente abordando a linha do tempo do professor Sabá, essa hipótese de incidência, o primeiro momento, a situação, apenas o posicionamento legal, boa noite, Ana, o posicionamento legal da norma no mundo jurídico. É a existência, digamos não, é a consolidação do princípio da legalidade. Logicamente, o princípio da legalidade, certo? Por quê? Porque nós já sabemos, está lá nas limitações do poder tributário, de que não poderá ser instituído ou majorado um tributo sem que, evidentemente, tenhamos uma lei estabelecendo essa possibilidade jurídica. Isso nós sabemos de forma bem tranquila, certo? Dentro dessa nossa discussão jurídico-tributária, né? Então, a hipótese de incidência é o primeiro momento, certo? Da possibilidade jurídica que nós temos de iniciar e constituir esse vínculo entre o sujeito ativo e o sujeito passivo dentro dessa relação jurídico-tributária. No desenvolver desse procedimento, logicamente, nós temos o momento, a condição que faz surgir o vínculo entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, que faz com que tenhamos a obrigatoriedade de pagamento do tributo pelo sujeito passivo para com o sujeito ativo, que é, logicamente, a fazenda, né? O fisco, né? Então, ocorre, então, uma condição, uma situação que é o fato gerador da obrigação tributária, que é esse momento, né? E aí ele cria-se, constitui aí a obrigação tributária, certo? Nós vimos que antes do crédito tributário, antes dessa constituição definitiva do crédito tributário, nós vimos que há institutos em volta dele que, logicamente, possibilitam alguns benefícios para o contribuinte, para o nosso cliente, boa noite, Ítalo, para o nosso contribuinte, para o nosso cliente, certo? E a gente analisou que antes dessa constituição definitiva do crédito tributário, pessoal, eu estou fazendo aquele retrospecto, tá bom? Enquanto entra mais gente, e aí, para a gente pegar a ideia central do nosso conteúdo de hoje.
O nosso conteúdo de hoje vai ter questões bastante práticas de situações, de casos práticos, vinculando a matéria propriamente dita. Né? Então, nós temos esses institutos, né? E esses institutos, um deles, antes da constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre por quê? Ocorre através de quê? Através de quê? Do lançamento. Então, o lançamento é que constitui o crédito tributário, e antes desse lançamento, é possível nós termos a exclusão desse crédito tributário, que vai beneficiar o contribuinte, logicamente, o nosso cliente, tá? E a exclusão do crédito tributário, nós já vimos, está lá no artigo 175 do CTN, e nós temos as situações de isenção e anistia. Então, a isenção e anistia ocorre antes do lançamento e da constituição do crédito tributário e após a obrigação tributária. Então, entre o fato gerador que criou a obrigação tributária e a constituição definitiva do crédito tributário com o lançamento, nesse meio, é possível ocorrer, então, essa exclusão, elimina, não haverá cobranças para com o contribuinte, exclusão do crédito tributário. Nós sabemos, já vimos, que as isenções tributárias são casos e condições e situações previstas na legislação. Quando a gente vê algumas situações na leitura da Constituição Federal de 88, onde ele fala isenções, não, quando ele trata lá de isenções, ele está falando de imunidade. Então, a Constituição prevê os casos de imunidade. Somente a Constituição prevê imunidade, que nós vimos lá na limitação ao poder tributário. Né? Então, isenções é no plano abaixo da Constituição, ou seja, infraconstitucional. Tá? Então, adentrando mais ainda, continuando ainda dentro desse processamento, nós temos a constituição definitiva do crédito tributário pelo lançamento, e aí nós temos alguns outros mecanismos, institutos que podem ser utilizados pelo gestor contador junto com o jurídico advogado, em prol do nosso cliente, nosso contribuinte, de forma proposital, sujeito passivo, todos são as mesmas pessoas, logicamente. Né? Os outros institutos têm a possibilidade de suspensão do crédito tributário. A suspensão está lá no 151 do CTN. No entanto, a suspensão, ele provoca, ele tem por consequência a não exigibilidade do crédito tributário, ou seja, o fisco não poderá executar o nosso cliente, né? Não poderá executar, certo? No entanto, ele suspende e volta. Se for uma questão de parcelamento, você está parcelando, logicamente, a dívida para com o fisco. E aí a gente analisou todas as possibilidades legais, inclusive de ações legais dentro desse instituto, certo? Vinculado também à constituição do crédito tributário, nós temos aí as causas de extinção do crédito tributário, e as causas de extinção do crédito tributário estão lá no 156. E ele trata, logicamente, a principal dela, que extingue a obrigação tributária, é o pagamento, logicamente. Então, o pagamento é uma das possibilidades, certo? Então, nesse meio, após essa constituição definitiva do crédito tributário, com o não pagamento da dívida tributária pelo nosso cliente, contribuinte, então vem a administração, vem o fisco executar procedimentos de gestão, de administração tributária, tá? E por que isso? Está lá no nosso conceito de direito tributário. Direito tributário é um ramo autônomo do direito, certo? Que tem por objetivo instituir
fiscalizar, certo? Instituir, arrecadar e fiscalizar os tributos. Nós vimos isso lá na parte conceitual do direito tributário. Então, é um ramo autônomo do direito que tem por objetivo instituir, vimos a questão da legalidade da instituição, e aí a gente está adentrando agora na fiscalização e arrecadação, que é matéria da administração do fisco propriamente dito. Então, vinculada a essa gestão tributária, esses procedimentos de administrativos do fisco, nós vamos estudar também junto a certidão de dívida ativa, certo? A dívida ativa, a inscrição na dívida ativa, a emissão da certidão de dívida ativa, que inclusive a legislação diz que a certidão de dívida ativa, ela é um título executivo judicial e já serve como petição. Já é a própria petição do processo para se entrar com ação de execução fiscal, tá? Então, vinculado a isso, nós vamos ver mais à frente, eu vou mostrar a legislação e explicar isso aí, tá? Explicar e detalhar e falar casos práticos sobre essa CDA. Então, ela é um título executivo, nós vamos ver, vou explicar o título executivo, tá? Tem uma força de prova, certo? Aí você diz assim, mas já vai me executar, meu amigo, minha doutora, já nesse meio termo aí, a gente já entrou com tanto processo judicial e administrativo para proteger os direitos e interesses do nosso cliente que foram, se o foram, desestabilizado por ações do fisco, por atitudes de gestão do fisco, certo? Então, isso aí já demorou um tempão. Aí eu repito, como matéria de planejamento, ou seja, elisão tributária, também uma empresa deve ter um setor específico, a contadoria tem que ser contratado pagando bem, fixo, um jurídico fixo, contratado fixo. Porque se tem essa rotatividade, quem entra não vai ter que trabalho triplo para poder entender a complexidade dessas situações jurídico-tributárias. Né? Então, é a minha defesa, logicamente, dentro desse contexto aí. Né? Então, eu passei aí para vocês uns... desligou aqui o... eu tinha passado para vocês, logicamente, algumas reflexões, certo? Que estão lá no WhatsApp de vocês, certo? Exatamente trazendo alguns conceitos para poder instigar vocês, claro, a pensar e logicamente, que não são suficientes apenas aquelas instigações que eu passei para vocês no grupo de WhatsApp. Por quê? Porque nós precisamos nos situar e ver esses posicionamentos, esses questionamentos ali na legislação, certo? Então, nós somos legislação, no sentido de que nós temos que seguir a lei e, logicamente, nós temos que cumprir esses normativos para que possamos salvaguardar e proteger o nosso cliente contribuinte, né? E aí a gente precisa nos situar na fonte principal do direito, que é a nossa Constituição Federal, né? Então, a nossa Constituição Federal é a fonte principal do direito, né? E ela nos traz aí, meus queridos e queridas, aí no artigo 137, que fala da administração pública,
Começa o 37 com os princípios da administração pública, logicamente, e lá no seu inciso 18, ele diz que a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, certo? Competência no ponto de vista da legalidade, né? Das atribuições que eles têm que executar. Jurisdição no que diz respeito à sua abrangência, como assim? O município ele tem uma jurisdição tributária nas fronteiras do seu município, não além, e nem sobre tributos do Estado da União. O Estado já tem a sua jurisdição em todas as fronteiras do Estado e a União em todas as fronteiras do país, certo? Então, essa administração fazendária, ela tem precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei, na forma do CTN e de outras legislações. Então, tem precedência no sentido de preferência, de privilégios. Por isso que a gente viu os privilégios, os benefícios e privilégios do crédito tributário, executado, logicamente, pelo fisco. E aí diz aqui nossa reflexão que o tributo é essencial para mover o Estado, isso aí nós já discutimos desde o início, e que essa administração tributária e seus agentes fiscais, que são as pessoas físicas empossadas no cargo, têm prioridade, preferência sobre os demais setores da administração, e essa administração tributária ou fiscal, logicamente, refere-se a entidades e órgãos da administração pública com atribuição, competências e funções para definir atos e contrair as obrigações fiscais. Exatamente isso, dentro dessa competência que a administração tributária tem. No nosso outro lembrete aqui, nós temos as administrações tributárias, como eu falei para vocês, do municípios, Distrito Federal, Estados, União, certo? Então, terão preferência, prioridade nos recursos para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, e aí a gente vai ver no CTN a possibilidade dessa troca de informações entre as fazendas dos entes da federação, Eu trouxe também e coloquei lá para vocês para instigar, e nós vamos ver dentro da legislação, logicamente, alguns conceitos iniciais sobre essa administração tributária, que ela está prevista do 194 ao 208 do CTN, de fundamental importância, do 194 ao 208 do CTN, tá? Gostaria de dizer para vocês, pessoal, se vocês viram lá no nosso programa, conteúdo programático, como eu já sei o desenrolar e eu falo muito, porque eu dou casos práticos, né? Eu desdobrei aí esse conteúdo em 2 dias, né? Hoje, na próxima aula, logicamente, se a gente finalizasse ele hoje, claro que eu vou trazer, a próxima aula seria somente exercício, mas aí a gente dá para conjugar, se não der para terminar tudo hoje, fica um finalzinho para a próxima aula, e aí eu já trago os exercícios de fixação de nossa discussão sobre os conteúdos, tá bom? Fiquem tranquilos aí, tá? Então, eu postei isso aí lá para que a gente pensasse. Tem aí, administração tributária, CTN do 194 ao 208, os artigos, e aí ele vem, fiscalização. Nós já vimos que fiscalização é um dos objetivos do direito tributário. Faz parte do conceito de direito tributário, já vimos desde o início da nossa disciplina, né? Então, como é um ramo autônomo do direito, que tem por objetivo a instituição, a fiscalização e a arrecadação dos tributos,
né? E ele busca essa fiscalização, fazer com que o contribuinte, o sujeito passivo, o nosso cliente, ele cumpra de forma espontânea, de forma livre e espontânea com o pagamento dos seus tributos. Então, a fiscalização tem um dos objetivos que é exatamente esse, fazer com que o contribuinte ele haja e faça essa arrecadação, esse pagamento de livre e espontânea vontade, né? Logicamente que a fiscalização, em não ocorrendo esse pagamento, esse cumprimento espontâneo, vai identificar e punir os infratores. E aí, doutor e doutora, olha o desdobramento do nosso conteúdo. Quando ele fala em punição, identificação e punição dos infratores, nós estamos falando aí de uma obrigação principal ou obrigação acessória, gente? Obrigação principal ou obrigação acessória? Vou dar meio ponto aí. Nós estamos falando de obrigação principal ou obrigação acessória, quando fala identificação, ok. Punição dos infratores, o que é que ocorre aí? Quando fala em punição dos infratores, nós já temos aí um crédito tributário para ser cobrado? Nós estamos falando de uma obrigação principal ou obrigação acessória? Meio ponto. Diga aí. Quem vai falar primeiro? Pessoas maravilhosas. Nós estamos falando de obrigação principal ou obrigação acessória? Não, ninguém quer meio ponto, ninguém está precisando de meio ponto. Eu não sei como é que vai ser a V2, né? Não, opa, alguém falou aqui, bora ver, vai ser a primeira pessoa que nós vamos aqui. Ô, Pedro Júnior. Principal como, Pedro Júnior? Quando fala em punição, tem a fiscalização, vai lá na empresa que você é contador. E aí verifica toda a documentação, é uma fiscalização. E aí ele aplica uma punição, uma multa. Uma multa já é obrigação principal, Pedro Júnior? Pedro Júnior Borges e demais colegas? Hã? Lembrem, gente, já é a punição, há uma punição, há uma penalidade, há uma multa. Exatamente, Pedro Júnior. Olha, pessoal, é uma obrigação acessória, doutor e doutora. Nós estamos falando da fiscalização. A fiscalização, ele vai fiscalizar a sua empresa, não está ainda. Quer ver, pagou os tributos, beleza, não pagou, tem irregularidade, ele vai aplicar a punição. Penalidade é uma obrigação acessória, certo? Que aí vai ser constituído, poderemos ter aí a multa, ou a obrigação principal. Então, essa fiscalização, ela se aplica às pessoas físicas, jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozam de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. Então, há uma fiscalização, logicamente, né? Então, quando fala dentro desse contexto, a fiscalização ela vem dentro desse... Isso é uma atribuição da administração tributária, né? Surge e adianta aí a nossa discussão quando a gente vem, não tem esse cumprimento espontâneo da parte do contribuinte, ele não, digamos que ele já entrou com todos os recursos administrativos, judiciais, já se passou um grande tempo, tá bom? E aí, ele, então, é inscrito na dívida ativa. É um procedimento de inscrição na dívida ativa, né?
Então, são procedimentos e providências para cobrar o contribuinte. Então, a dívida ativa, ela segue procedimentos. Nós vamos ver os requisitos necessários para isto na legislação e vamos ver também os requisitos da emissão da certidão da dívida ativa, a CDA. É um documento tão importante, que é possível ocorrer algumas nulidades e o fisco não cobrar o nosso cliente, o nosso contribuinte, tá? Mas nós sabemos, doutor e doutora, que o fisco, ele tem o quê? Tem garantias e privilégios. Nós vamos ver que é possível ocorrer essa correção da certidão de dívida ativa. Parece brincadeira, mas é verdade, é possível corrigir pelo fisco a certidão de dívida ativa, tá? Mas até determinado ponto. Então, nós vamos ver isso. E nós vamos ver os possíveis desdobramento que nós poderemos processar o fisco, né? Eu adoro processar, né? Em danos é uma das minhas especialidades na minha atuação como advogado. Danos morais e materiais, certo? É uma das minhas especialidades, certo? Além de toda uma questão voltada para o patrimônio, no âmbito do direito civil que envolve e tributário, logicamente, de execução, né? Inclusive, eu tenho até uns honorários de uma execução que a União vai ter que me pagar. É um RPV, pouquinho, mas dá para sair dá para pagar um jantar. Então, sobre essa dívida ativa, é um crédito que é inscrito na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento, foi como eu disse, pela lei ou por decisão final proferida em processo judicial regular. Conforme eu disse para vocês, aí tem essa inscrição na dívida ativa. Nós vamos ver que o contribuinte, ele precisa de certidões negativas, tá? Nós vamos ver também. Nós temos a certidão negativa, a certidão negativa de débito, a certidão positiva de débito e, logicamente, a certidão positiva com efeito de negativa. Nós vamos ver isso aí também, bem bacaninha, certo? E mostrando na legislação a fundamentação, certo? Como é? Logicamente que a gente já sabe, bem simples, né? A negativa é que você não tem nenhum débito para com o fisco, certo? A positiva é que você tem débitos inscritos do fisco, e a positiva e a certidão positiva com efeitos de negativa ocorre, por exemplo, você está discutindo um crédito tributário, uma dívida para com o fisco, ou você parcelou nos casos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, você parcelou um débito para o fisco, você deve ao fisco. No entanto, você precisa das certidões, por exemplo, participar de um processo licitatório ou fazer alguma negociata, empréstimo bancário, etc. Então, o fisco ele tem a obrigação de emitir uma certidão positiva com efeito de negativa, tá? Ou seja, você está regular porque você está pagando, certo? Então, esses são os 3 tipos de certidões, né? Então, ela é expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 dias. O fisco tem 10 dias, evidentemente, né? Então, temos aí na nossa reflexão, positiva com efeito negativo, já falei, créditos não vencidos, falei, em curso de cobrança executiva, em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. Eu expliquei para vocês a questão da penhora na aula anterior. Você está sofrendo um processo de execução fiscal e foi penhorado o bem. Então, o bem penhorado garante a dívida.
Então, o fisco pode emitir uma certidão positiva com efeito de negativo, porque está garantido o pagamento do débito, certo? Então, houve, por exemplo, também falei para vocês, a suspensão da exigibilidade, você parcelou, é um dos institutos, tá lá, que eu falei para vocês, por isso que é importante esse retrospecto, essa pequena revisão que eu faço no início, né? Que são as causas de suspensão do 151 do CTN, tá? Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês? É um panorama geral, certo? Da administração tributária, que está lá nos artigos, como eu falei para vocês, do 194 ao 208, certo? E, logicamente, que nós vamos ver detalhadamente cada um do que eu falei para vocês agora. Não estou satisfeito somente falando essas coisinhas aqui de forma geral, não. De forma geral, de jeito nenhum, certo? Também coloquei lá título apenas de reflexão e do nosso pensar, onde nós temos aqui essa charge aqui, né, logicamente, sobre a administração tributária, onde nós temos aí o leão, né? Ai, 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 ai. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora de quê? De abocanhar, né? Os recursos financeiros do nosso cliente, né? Então, o leão, ele vem, o fisco, ele vem abocanhar aí uma parte dos lucros dos nossos clientes, né? Então, se é justo ou se não é justo, a gente analisou no início da nossa disciplina, né, de forma histórica, da importância do pagamento dos tributos, logicamente que é uma carga tributária muito alta, né? Anuncio para vocês, foi ontem, acho que foi ontem, foi antes de ontem, até encaminhei para o marketing aí da Unileão, falei com a professora Maria, nossa magnífica coordenadora, eu assumi como membro da Comissão de Direito Tributário da OAB, da subseção do CRATO. E aí, já falei com a professora Maria, que de pronto apoiou aí a nossa ideia, a nossa proposta, já falei com o presidente da OAB do CRATO, para que a gente faça um grande congresso para discutir, possivelmente um dos pontos da reforma tributária e alguns contextos de ordem tributária, e aí eu vou iniciar aí todo um planejamento, né, envolvendo as instituições que têm curso de ciências contábeis e curso de direito. Por que curso de direito? Porque tem a disciplina de direito tributário lá no curso de direito, e também no curso de ciências contábeis da região, e as OAB aqui do interior, Crato, Juazeiro, logicamente, para a gente fazer um grande congresso, logicamente que deverá ser no ano que vem. Espero que seja presencial, para ser algo bem consistente e material propriamente dito, né? Então, nós temos aí essa charge que nos inquieta, né, que o fisco vem nesse contexto de abocanhar, né? Mas aí a gente tem os dilemas, né? Será que é justo? Será que não é justo? Né? Será que devemos ou não pagar a tributação? Nós devemos pagar sim, né? Mas isso nos leva a alguns dilemas, né? Alguns dilemas sobre essa necessidade. E aí eu coloquei para vocês uma outra charge, né, que aí é o nosso fisco, o nosso leão aí no divã, né, da psicologia ou questionando, né, ser ou não ser a questão, né, como ou não como, uma fatia dos lucros dos clientes, e aí é uma charge aí bastante interessante, né, que traz para a gente aí o fisco, o leão no divã aí do psicólogo, né, sobre essa sua área de atuação, sobre a sua forma de gestão tributária propriamente dita, né? Bastante interessante aí que eu trouxe para
vocês e joguei lá para a gente pensar dentro deste contexto, né? Dentro desse contexto, tá, pessoal? Inicialmente, pessoal, sobre a questão da administração tributária, nós temos que fazer um pequeno, pontuar uma pequena situação quanto à palavra administração tributária. Quando você vê no texto do CTN, administração tributária com letras maiúsculas, as primeiras letras, né, A maiúsculo, administração tributária, T maiúsculo, ele está falando, se referindo ao fisco, certo? Ao fisco propriamente dito, tá? No entanto, quando ele falar de administração tributária de forma minúscula, A minúsculo, T minúsculo, ele estará falando, logicamente, dos procedimentos de ordem tributária. Tá ótimo, Pedro. Melhoras para você, meu querido. Fique tranquilo, depois você dá uma olhada aí no que está gravado, tá bom? Vá se cuidar, toma um chazinho, que é sempre bem. Chazinho de boldo, adoro chazinho de boldo. Abraço, boa noite. Então, pessoal, quando tratar da administração com letras maiúsculas, nós estamos falando do fisco propriamente dito, tá bom? E quando a gente estiver falando da administração com letras minúsculas, nós estamos falando dos procedimentos de ordem tributária, né? Dentro de tudo isso que nós falamos, esse resumão abrangente sobre a administração tributária, né? E aí agora a gente vem de forma mais específica, de forma mais pontual, discutir essa administração tributária pela legislação, né? Pela legislação, certo? Como eu disse para vocês, eu creio que deve estar aparecendo aí, o conceito de direito tributário entra e nos possibilita entender a importância da administração tributária como um órgão fiscalizador, e está lá no nosso conceito aí, que é um dos objetivos do professor Carvalho, Paulo de Barros Carvalho, que diz que direito tributário é o ramo didaticamente autônomo do direito, integrado por um conjunto de normas, de proposições jurídico-normativas, que correspondem direta ou indiretamente à criação, instituição, à arrecadação e, claro, à fiscalização de tributos, que é isso que nós estamos vendo aqui. E aí, pessoal, temos aí, como desdobramento específico daquilo que eu falei para vocês agora há pouco, né, nós temos aí o título 4, capítulo 1, do Código Tributário Nacional, que traz aí o 194, que é a legislação tributária, observado o disposto nesta lei, regulará em caráter geral ou especificamente, em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização de sua aplicação. Então, essa é a base inicial, legal, a lei da Constituição, logicamente, né? Que a legislação tributária vem estabelecer procedimentos, logicamente, para que os fiscos do município, estado e União possam executar, através de seus servidores, todos os procedimentos necessários para fiscalizar dentro daqueles objetivos que eu já falei para vocês, né? E aí diz aí que a legislação a que se refere este artigo aplica-se, como disse para vocês, está aí no parágrafo único do 194, a pessoas naturais, ou seja, físicas, jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que têm essa possibilidade de imunidade tributária. Então, por exemplo, os templos religiosos, os partidos políticos que têm imunidade tributária, conforme já vimos lá nas limitações do poder de tributar, também devem e serão fiscalizadas, claro, né, pelo fisco.
Lógico que deverão, né? Está aí a autorização pelo CTN no parágrafo único 194, certo? Então, de fundamental importância, e também independente daquelas instituições que tiverem isenções, né? E aí você fala assim, isenções de caráter pessoal, certo? Como assim, professor? Isenções de caráter pessoal. Pessoal, por exemplo, na declaração do imposto de renda, por exemplo, que ninguém quer, logicamente, quem tá cometido, claro, por alguma, vamos dizer, por alguma doença maligna, como, por exemplo, câncer, lógico, né? Eles possuem umas isenções tributárias, pessoal. Então, mesmo tendo essa isenção, não irá excluir a competência do fisco de fiscalizar. O fisco não fiscaliza, e muitas das vezes, tudo bem. E até verifica quando, evidentemente, ele fiscaliza no sentido de você comprovar essa possibilidade para ter a concessão dessa isenção tributária, né? Então, um exemplo aí para vocês, dentro desse contexto da isenção de caráter pessoal, certo? Por isso que ele fala dentro desse contexto, né? Por exemplo, as pessoas idosas, acho que acima de 70 anos, não recordo ainda a data, elas também têm essa isenção do imposto de renda, pessoal. Então, são isenções concedidas pela lei, certo? No plano infraconstitucional, mas nada obsta, nada impede que o fisco fiscalize, certo? O fisco fiscalize, de fundamental importância dentro desse contexto. Partindo aí, pessoal, para 195, para os efeitos dessa lei tributária, não tem aplicação quaisquer disposições legais que venha excluir ou limitar o direito do fisco de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, industriais ou produtores, ou da obrigação destes exibi-los. Nós temos aí, pessoal, o que é que nós temos no artigo 195? Nós temos aí também uma obrigação acessória. Nós estamos falando de fiscalização, nós estamos falando de situações acessórias, tá? E no 194, quando ele fala que não exclui outras legislações, nós temos um rol exemplificativo. Isso quer dizer que caberá outras normas, incluindo outros procedimentos de fiscalização. E quando a gente fala de legislação tributária do 194, nós já vimos, legislação tributária não é somente o CTN. Legislação tributária não é somente a lei. Nós vimos isso. Legislação tributária inclui todo o sistema normativo, leis, instruções normativas dos fiscos, portarias, regulamentos, todo esse conjunto normativo estão incluídos dentro da legislação tributária. Isto é importantíssimo. Cai em insuficiência, cai em concurso, porque não é somente a lei, tá? E este rol, ou seja, estas possibilidades, esses pontos de fiscalização do fisco dentro da administração tributária é um rol, ou seja, essa enumeração é exemplificativa, ou seja, cabe outras possibilidades de condições para, ou de situações de fiscalização, de procedimento. Ele não é taxativo, certo?
Então, de fundamental importância essa nossa nessa nossa interpretação, certo? Quanto a esse artigo. Então, esse 195 do CTN, ele diz que não se exclui nenhuma norma e deverá excluir esse poder de fiscalizar do fisco, certo? Examinar toda a documentação e mercadoria dos contribuintes. E nós já vimos, foi matéria de nossa avaliação anterior, essa é uma obrigação acessória negativa, certo? De não fazer, no sentido de que o contribuinte não pode impedir a fiscalização do fisco, certo? Isso é uma obrigação acessória negativa de não fazer. Vimos isso nas nossas aulas anteriores e foi matéria de uma das questões de nossa avaliação. Então, nós temos uma obrigação acessória negativa de não fazer. Tá? Já sabemos que tudo que está presente nas fiscalizações do fisco são obrigações acessórias que poderá levar à aplicação de uma multa, que se converterá na obrigação principal, e aí iniciará as exigibilidades e cobranças por parte do fisco. Certo? Logicamente que eu marquei os pontos principais, os demais são procedimentos, logicamente, tá? E aí nós temos aí, no artigo 197, que, mediante uma intimação escrita, nós estamos falando de procedimento, são obrigados a prestar à autoridade administrativa, olha só, são obrigados a prestar à autoridade administrativa, no caso o fisco, todas as informações de que disponham com relação aos bens, aos negócios e às atividades da empresa, de terceiros, certo? Então, quem são obrigados a prestar essas informações sobre bens, negócios e atividades? Tá aí no 197 do rol. Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício. É o pessoal dos cartórios, pessoal. Registro de imóveis, registro de pessoas naturais. Os bancos, as casas bancárias, as caixas econômicas, ou seja, todas as instituições financeiras devem prestar todas as informações ao fisco sobre bens, negócios ou atividades de terceiro, tem livre acesso. As empresas de administração de bens também tem que prestar informações. Os corretores, os leiloeiros e despachantes oficiais, os inventariantes, já falei para vocês, falece uma pessoa, com o falecimento abre-se a sucessão, tem 30 dias para entrar com o inventário, senão será aplicado multa se for após. É solicitada ao juiz a abertura do inventário com a nomeação de um administrador. Esse administrador é denominado inventariante, que ele vai inventariar os bens de cujos do falecido e, evidentemente, pedir a citação das fazendas municipal, estadual, federal, para saber se tem dívidas, certo? Quem também é obrigado? Os síndicos, comissários e liquidatários. Quem são os síndicos? Logicamente, nós sabemos, as pessoas os síndicos de comissários e liquidatários se refere à falência de empresa. Né? Comissários são os administradores da massa falida de uma empresa. Tá? Então, essas pessoas também devem prestar estas informações e livre acesso ao fisco. Ou seja, quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei disser, certo? Em razão do cargo, deverão e serão obrigadas a prestar o livre acesso
ao fisco. Então, o 197 do CTN, ele diz que todas estas instituições e empresas são obrigadas a prestar informações às autoridades fiscais, logicamente, certo? Sobre todos os seus bens, sobre todos os seus negócios e sobre todas as suas atividades para com terceiros, certo? Então, ninguém está excluído, certo? Do fisco dentro desse contexto aí, certo? Ainda como desdobramento daquela visão geral que a gente deu sobre a administração tributária do início da nossa aula, nós temos aí 198, que diz que, sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é proibido, é vedado a divulgação por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores de informações obtidas em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividade. Pessoal, doutores e doutoras, este artigo aqui, que foi incluído pela Lei Complementar 104 de 2001, é de fundamental importância. E é matéria, inclusive, pela inteligência do artigo 198, pessoal, é possível ter várias ações judiciais como desdobramento. Tá? Como assim? O fisco, pessoal, não pode divulgar as informações dos nossos clientes. Ele não pode divulgar de forma arbitrária a situação fiscal dos nossos clientes. Tá? Se ele o fizer, ele causou um dano moral, porque atingiu a honra, decoro e a honra, dignidade do nosso cliente. E possivelmente também causou um dano material, porque se ele divulgar, eu poderei, a minha empresa, nosso cliente, poderá não realizar negócios mais, certo? E isso causa um dano material, porque a empresa deixará de lucrar. Ela pode perder contratos, certo? Então, esse artigo 198 embasa e fundamenta possíveis ações judiciais contra o fisco. Tá? Logicamente que o fisco, a lei, ele traz algumas exceções, certo? Por exemplo, está aqui no parágrafo 1º, que eu não marquei, mas está aqui, algumas exceções. Temos aí no parágrafo 1º, por exemplo, se for uma ordem judicial do juiz para melhor analisar uma ação de execução fiscal do fisco, o fisco ele é obrigado a cumprir a ordem judicial e ter saudações, tá? Ou se for alguma solicitação da própria administração do fisco em prol, certo? Desde que, evidentemente, devidamente comprovada a instauração regular de um procedimento, de um processo administrativo, né? Dentro do fisco, com o objetivo, claro, de investigar o sujeito passivo, né? O contribuinte, sobre alguma infração administrativa, ok. O que o fisco não pode, doutor e doutora, sobre a situação fiscal, a fazenda pública, seus servidores, não pode divulgar a situação econômica. Você já pensou, por exemplo, a empresa
está com uma certidão positiva com efeito de negativa, pronto, um exemplo prático. A empresa está concorrendo, nosso cliente está numa licitação, e aí anexou, logicamente, isso é junto somente com a comissão de licitação, uma certidão positiva com efeito negativo, porque parcelou os seus débitos, logicamente, e houve uma divulgação perante terceiro. Isso causou um dano, doutor. Isso causou um dano. Isso causou um dano, tá? Ou então, uma indústria que vende determinados produtos e equipamentos possui essa certidão positiva com efeito de negativa, ou seja, está em discussão judicial, junto ao fisco. Pessoal, aquele introdutório que eu dei para vocês possibilita a compreensão do que eu estou falando aqui, tá? Porque nós vamos falar mais à frente, vou mostrar a legislação que fala das certidões negativas. Mas eu fiz um geral, quem entrou depois, eu fiz um geral no início, tá? E aí, por isso que dá para compreender quem entrou desde o início, o que eu estou falando aqui, tá? Eu já falei isso, tá? Então, esse artigo 198, pessoal, é de fundamental importância, porque poderá nos levar a possíveis ações de danos materiais e morais do nosso contribuinte para com o fisco, tá? Então, de fundamental importância, doutor e doutora, não pode o fisco, a fazenda pública ou seus servidores divulgar informações em razão de ofício, por quê? Porque ele tem esse poder de ofício de requisitar, certo? Sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo, do nosso contribuinte, certo? Sobre o estado, como é que está a empresa, a situação fiscal, certo? A natureza, o que é, do que se trata essa dívida, tá? E os seus negócios e atividades, porque isso gera um dano moral e material para o contribuinte. Um dano moral, inclusive pessoa jurídica pode sim sofrer dano moral, que atinge a honra, decoro e a honra dignidade, e com repercussões patrimoniais, com possibilidade de indenização por dano material. O dano material, doutor e doutora, ele tem que ser provado. O dano material, numa ação judicial de danos materiais e morais em matéria tributária, você tem que provar o dano material. A divulgação impediu que determinado contrato A fosse executado. Ele foi cancelado, um contrato A da nossa empresa, do nosso contribuinte, do nosso sujeito passivo, em função da divulgação. Esse contrato iria render para a organização um possível lucro, um lucro de 5 milhões de reais. Então, a ação de danos materiais contra a fazenda pública será, além da análise subjetiva do dano moral, que pode ser em torno de 1 centavo a alguns milhões de reais, o dano material devidamente comprovado, mediante o contrato, mediante as planilhas, de 5 milhões de reais. Então, 5 milhões de reais material, mais uma quantidade de dezenas ou milhares de reais pelo dano moral contra o fisco. Então, é uma ação demorada de alguns anos, tá? Ações contra o fisco, contra a fazenda, eles têm, evidentemente, privilégios, no sentido de que tem que ser executado na ação, nas varas da fazenda pública, logicamente, tá? Quase sempre ficam nas capitais dos estados, mas hoje o processo ele é totalmente eletrônico, o processo judicial ele é eletrônico, e muitas das vezes não precisamos viajar às capitais para entrar com uma ação dessa, né? Então, importantíssimo, 198, isso aí é matéria de suficiência, matéria de concurso, é matéria de avaliações, porque nos traz essa dimensão. Olha só, pessoal, um pequeno, simples não, complexo, artigo
um pequeno artigo, ele tem todo esse desdobramento em matéria prática, jurídica e tributária. Tá? E aí ele traz aí que nesse parágrafo 2º, eu falei na nossa visão geral, de que o intercâmbio de informações sigilosa, certo? Sobre os contribuintes, sobre o sujeito passivo, no âmbito da administração pública municipal, estadual e federal, será realizado mediante um processo regularmente instaurado e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante, mediante recibo, que formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo. Esse parágrafo 2º do artigo 198 do CTN, doutor e doutora, ele nos traz o seguinte, ele nos traz a possibilidade de intercâmbio de informações entre as fazendas municipal, estadual e federal. Então, há todo um procedimento, um processamento instaurado para que ocorra essa informação, essa transferência de informação sobre o contribuinte, né, entre as fazendas, com todo o sigilo necessário. Se houver vazamento, cairá novamente aí nas possíveis ações judiciais, como eu falei para vocês, certo? E aí, nós temos aqui, pessoal, nós vamos parar somente na fiscalização, tá bom? Porque e deixaremos as certidões e as dívidas ativas para a nossa próxima aula, tá bom? E aí, o 199, ele traz aí que a Fazenda Pública da União, Estado, Distrito e Município prestar-se-á mutualmente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações na forma estabelecida em caráter geral ou específico por lei ou convênio. O que ele está dizendo aí é exatamente da possibilidade de interligação de sistemas. Então, há a interligação de sistemas, certo? Entre esses entes da federação. Hoje em dia está bem avançada a tecnologia para que ocorra essa troca de informação. E esse parágrafo único nos traz aí que essas fazendas, a Fazenda da União, na forma estabelecida em tratados ou acordos ou convênios, poderá permutar essas informações entre estados, entre países, certo? Por interesse da arrecadação e da fiscalização. Então, é possível, sim, que a União estabeleça convênios ou acordo entre outros países para fiscalizar contribuintes, claro, né, no plano internacional, há a autorização, e a gente vê muito aí na mídia essas possibilidades, certo? Desse intercâmbio de informações conforme a autorização e inteligência do parágrafo único do artigo 199 do CTN. E por hoje, para a gente finalizar esse dia de hoje, senão vai ficar bem mais cansativo, tá? E nós sabemos que nossa disciplina ela tem essa... legislação, ela é um pouco cansativa, eu sei disso, doutor e doutora. Diz aí que o artigo 200, as autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio da Força Pública Federal, Estadual ou Municipal quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções ou quando necessária a efetivação de medidas previstas na legislação tributária, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção. O que o artigo 200 nos diz é que a inteligência do artigo 200, pessoal, é no sentido de que a administração federal poderá utilizar força pública para que possa executar a fiscalização, certo? E aí a gente vê muito isso, junto aos aeroportos, junto às fronteiras, certo? E junto a empresas, propriamente dito, onde, por exemplo, a Polícia Federal acompanha essas fiscalizações para ter esse livre acesso e recolher as devidas provas
ou de um possível irregularidade no âmbito tributário e fiscalizatório. Então, pessoal, vamos parar aqui no artigo 200, tá? Na próxima aula a gente vai falar de dívida ativa e logo depois das certidões negativas, tá bom? Então, são 21 e 29, mas já está bastante cansativo, você disse, tá bom? E eu não quero perder a ideia, a lógica da nossa discussão sobre dívida ativa e certidões na nossa próxima aula. Ok, pessoal? Alguma pergunta, alguma colocação, alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão, podem fazê-lo. Se ou não, podem depois chamar no privado do WhatsApp ou, então, em outro momento. Beleza, pessoal? Boa noite, então, né, pessoal? Vou colocar lá no Leão Digital e vou colocar no grupo de WhatsApp, beleza? Boa noite, pessoal. Um abração e até breve. Abração.